direitos humanos no Brasil, ele revela, na verdade, a grande incoerência da nossa sociedade, né? Quando a gente avalia, por exemplo, a questão constitucional, a gente percebe bem essa incoerência histórica, né? Fruto, claro, do colonialismo, mas também, mais recentemente, dos regimes de exceção, né? Da ditadura militar, que a gente ainda está pagando esse preço, né? Histórico. Então, por exemplo, com relação às constituições, tá? A primeira Constituição brasileira, de 1824, a Constituição Imperial, ela previa, dentre outras coisas, a liberdade, assegurava também a propriedade privada e o direito à segurança individual. Só que como falar em liberdade num regime escravocrata, por exemplo? Então aí já tem uma primeira grande incoerência, né? Avançando um pouco no tempo, na Constituição, a primeira Constituição republicana, que é de 1891, tem, por exemplo, alguns princípios como os que asseguravam alguns direitos jurídicos, como habeas corpus, direito à plena defesa, né? Mas também a liberdade religiosa. E, pessoalmente, assim, eu sou da área dos estudos de religião, né? E a gente vê dos grandes conflitos que a gente tem hoje na sociedade, em termos culturais, é justamente o conflito religioso, né? Os problemas que vêm dessa área. Então, se assegura, mas na realidade, a realidade é muito mais problemática. Avançando um pouquinho, na Constituição de 1934, é uma Constituição considerada trabalhista, né? E uma das cláusulas é a de equidade salarial, por exemplo, sem distinção de gênero. E a gente está em pleno 2017 e existe uma absoluta disparidade dos salários, né, para as mulheres, por exemplo. Isso perdura. Avançando um pouco mais, claro, as constituições, a Constituição da época da ditadura nem se fala, mas o regime de exceção, né, já fala por natureza o termo. Mas a Constituição de 88, a mais recente, ela é considerada uma Constituição que já está defasada, mas foi uma Constituição mais moderna que também se pautou muito em princípios de direitos humanos. E eu até estava dando uma olhada, algumas coisas que essa Constituição prevê, como, por exemplo, igualdade entre gêneros, erradicação da pobreza, combate a preconceito racial, próprio preconceito de gênero ou sexual, né? Acesso pleno à saúde, à previdência, à educação, e a orientação, por exemplo, de preservação da cultura indígena, que isso é uma diferença, né, das outras constituições que não existia. Ou seja, existe sim o Estado de Direito brasileiro é um Estado sofisticado em termos, né, constitucionais, legais. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que lei não é sinônimo de justiça. Ainda mais quando existem esses direitos previstos, mas a realidade é muito mais problemática, né? E linkando um pouco, trazendo a discussão para a atualidade, como eu falei, né, a gente ainda lambe essas feridas do colonialismo, do próprio regime de exceção que a gente viveu mais recentemente. A gente ainda é uma democracia problemática, né? Tanto é que veja-se a crise política que nós estamos, né? Uma democracia que não conseguiu se sustentar pouco mais de 2 décadas. Em termos de desafios atuais, tentando trazer essa discussão para o presente, o Brasil, malgrado ter essa sofisticação jurídica, né, constitucional, é um dos países que mais viola, inclusive direitos humanos, inclusive tratados dos quais ele é signatário, tratados internacionais, desde lá o primeiro da ONU. Algum exemplo? Tem vários exemplos. Alguns que me chamam muito a atenção, né? Por exemplo, a alta taxa de homicídios que a gente tem no país, sobretudo da população negra, mulheres e homens, né? E jovens, né? É um absurdo, são índices absurdos, né? Qualquer índice seria absurdo, isso não deveria existir. É uma competição que não se quer, né, ganhar ou perder, né? Esses rankings, para mim, eles depõem muito contra a realidade, né? Essa violência toda. Outra violência e um desrespeito absurdo que existe no Brasil é com relação à diversidade sexual e de gênero, a violência contra as mulheres, mas não só, né? A homo, trans, lesbofobia também. O Brasil, proporcionalmente, salvo engano, desses rankings, desses números nefastos, né? Salvo engano, é o país que proporcionalmente mais mata
mais mata a sua diversidade de gênero. Isso é um absurdo, né? E são números muitas vezes, são violências que às vezes não aparecem também, não são tão publicizadas, né? Bom, trazendo outras questões, né, que paralelas a isso, os abusos policiais, execuções extrajudiciais, né? A polícia brasileira também é um absurdo, mas os estados, as polícias militares chegam a competir num ranking nefasto também de qual a polícia mais homicida do país. E muitos desses números também são mascarados porque muitas vezes, por exemplo, você encontra corpos que já é considerado morte por bala perdida no meio da testa e no coração, né? Então veja como a bala perdida é extremamente eficiente, né? Então, inclusive, os dados e os números que a gente tem acesso são problemáticos, né? É uma outra questão que eu acho muito importante, que diz respeito à violação de direitos humanos sistemáticos que o Estado brasileiro acomete, diz respeito à violência e vulnerabilidade social da zona rural, das zonas rurais do país, especialmente para as populações camponesas, né, e também indígenas. Então, essa própria Constituição de 88, só no que tange, por exemplo, as populações indígenas, ela na prática sofre vários retrocessos, né, toda a questão fundiária, porque nós vivemos numa política desenvolvimentista, aonde se acredita que o progresso é a palavra suprema também. Então, em face desse termo, progresso para quem? O que significa progresso, né? Em detrimento de populações tradicionais, você tem um grande investimento em protecionismo ao agronegócio, por exemplo, ao próprio setor industrial nas cidades, né? Que acabam revelando retrocessos nas questões também constitucionais de proteção do bem-estar social, né? De populações que necessitam de uma agência do Estado para se garantir seu modo de vida, sua terra, sua própria propriedade que estava prevista lá na Constituição de 1824. Quem tem direito, né, aos direitos humanos? Essa é uma questão importante também de se pensar. Nessa questão indígena que tu falou, que a Constituição garante, a preservação da cultura indígena, Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, não tem demarcação de terras, não sei, os processos de demarcação de terras são muito complexos, assim, os laudos, né? Porque, na verdade, a gente tem um sistema político muito problemático, né? Tanto que se fala muito em reforma política, e tudo isso repercute na questão de direitos humanos, na garantia de direitos, né, fundamentais e que são já constituídos, né, na nossa lei, no nosso Estado de Direito. Na questão indígena, por exemplo, existe uma pressão, inclusive de forças políticas muito fortes do agronegócio no Brasil. Então a gente tem vivido uma realidade muito complicada para essas sociedades, inclusive para a agricultura familiar, né, para os pequenos agricultores, né. Enfim, a gente também sabe que tem uma questão de saúde pública, né, os transgênicos, os agrotóxicos, tudo isso acaba estando conectado porque eles falam de um princípio fundamental do direito humano, que é o direito à vida e ao bem-estar, né. E mesmo com esses dados tão alarmantes de violência contra a mulher, contra o povo negro, indígenas, por que tem uma resistência tão grande no dia a dia, assim, quando se fala de direitos humanos? Por que as pessoas, em geral, assim, veem isso com maus olhos, sabe? Eu não sei. Pois é, aquela velha história de direitos humanos para humanos, né? Humanos direitos. Humanos direitos, né? O que é direito também, né? Claro que existe a contravenção social, a questão da criminalidade. Agora, a opinião pública em geral acaba focando muito no final dessa história, né? E por isso uma das questões em que a gente também viola sistematicamente, né, tratados e convenções é o próprio sistema prisional. A gente consegue fazer links sobre essa questão, vários links na verdade. O problema é que a gente não consegue abordar a questão que antecede ao crime, por exemplo, a própria criminalidade, né? Que é a falta de inclusão social, a desigualdade socioeconômica que é bizarra, que é gritante no Brasil, né? Então não adianta, a gente vai estar cada vez mais criando masmorras medievais ou mantendo masmorras medievais
E a opinião pública, portanto, na minha opinião, ela acaba focando muito na ponta do problema, né, e não na base do problema. E aí a gente acaba reproduzindo um sistema de hierarquia social que também diz respeito à constituição da nossa nação, da nossa cultura, e que vai repercutir nessas opiniões, né, que são muito superficiais. Falta sim muita informação, muita educação, muito interesse por informação de qualidade, uma formação de opinião, né, inclusive sobre direitos humanos, né. É um absurdo a gente pensar nisso, sendo que nós temos esses índices que eu estava me remetendo de violência, né, onde o Brasil infelizmente lidera uma série de rankings nefastos e que são vexatórios para o nosso país. E como a sociedade poderia discutir e começar a educar a população? Se educar, né? Pois sobre... Como tu acha? Eu vejo assim, é uma pergunta muito valiosa essa, né? E eu acho que enfim, a palavra-chave para mim é a educação, sobretudo, sempre, né? Um povo educado é um povo incluído, é um povo que consegue exercer sua cidadania também, né? Buscar seus direitos, consegue romper com certas estruturas sociais, históricas, que tanto mal fazem a nossa sociedade. É claro que isso vai repercutir na mobilização social, popular. Eu acho que uma emancipação política é muito importante. A gente tentar romper talvez com essa ideia muito paternalista de que deixamos na mão do Estado, né, as coisas, sendo que a gente vive num Estado extremamente doentio, problemático, um sistema político corrupto, nefasto. Pessoas de todos os tipos, de todas as naturezas, existem em todas as sociedades. Todos. Se a gente fizer uma amostragem, a gente vai encontrar todo tipo de gente, em qualquer lugar. Nenhum lugar é melhor que o outro. Isso não existe. Nenhuma nação é por natureza melhor que a outra. Não existe natureza, existe cultura, que é construída, que é vivida, que é educada. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma estrutura social que a gente não consegue romper, não consegue avançar a contento. A gente precisa, por conta desse sistema político que nós vivemos, né, que nós nos organizamos, ele é um sistema que atrai o que há de pior da sociedade. Atrai aquele perfil de pessoas que estão dispostas e disponíveis a jogar esse jogo. Talvez pessoas como nós, não sei, que tenham outro interesse, outras visões de mundo, nem jogam esse jogo, porque ele não atrai, ele não é atraente. Acaba que a gente fica à mercê de um certo perfil de pessoas que infelizmente tem um pouco, né, vivem, né, e se alimentam dessas estruturas de poder que depõem, no atual modelo, os dados estão aí, contra os princípios fundamentais de direitos humanos, né, que é o que a gente está falando. Deixa eu pensar essa música. Tu falou da Constituição, que é bem avançada, assim, né? Mas na prática não... Sim. Hoje ela já é considerada... Já necessitaria. Pois é, isso eu queria falar, sim. Porque agora, né, teve uma mudança política, né? Sim. E como é que caminha, assim, nesse âmbito constitucional os direitos humanos agora? Pois eu, francamente, né, assim, pelo que eu sei, eu também não sou especializado nisso, não tenho essa pretensão, mas eu vejo que, né, pelas informações que eu tenho, as trocas que eu encontro por aí, que considera a nossa Constituição de 88 bem avançada em comparação ao que tínhamos antes dela, obviamente, mas ela já está defasada para o momento atual, especialmente para o sistema econômico, para as relações de trabalho. O problema é que eu vejo que o atual sistema político, as forças políticas, né, de poder que estão aí, elas têm feito uma reavaliação de princípios constitucionais que, na minha opinião, são um retrocesso. Um retrocesso de direitos fundamentais, direitos trabalhistas, a própria questão da previdência, as leis de diretrizes e bases da educação, enfim. Quando se reavaliam esses princípios, eu vejo que nós vivemos uma onda conservadora muito forte no Brasil, problemática, onde já se reassentaram certos grupos conservadores que têm, enfim, posturas
que são legítimas dentro de um princípio democrático, são legítimas, mas eu vejo como muito problemáticas em termos da nossa emancipação, do desenvolvimento da nossa cidadania. Vejo com muito retrocesso e temor. O que se pensa, né, se reconhece que há uma defasagem constitucional, mas para que lado se está indo esse repensar? Eu vejo que está indo para um lado problemático e de retrocesso. Sim. E a questão que o Brasil é um Estado laico, né, na Constituição, mas a bancada religiosa impõe, né, nos princípios religiosos. Sim, E como é que, né, essa mistura... Pois é, esse tema eu me sinto bem mais à vontade, porque inclusive então, é o meu tema de pesquisa há muitos anos já, né? Então, dentro do princípio democrático, não há um problema de fundamento, né, de você ter a diversidade social representada na arena política, nos parlamentos, por exemplo. O problema é que, bom, nós vivemos numa realidade onde o campo político é extremamente depreciado. Já se parte do pressuposto, isso é opinião pública, coloquial. Político é tudo ladrão, né? Não vale a pena, vamos votar no menos pior e etc. Bom, em contrapartida, a gente tem o campo religioso. O que poderia ser mais positivador de um campo tão depreciado como o político, que é a religião, que é a espiritualidade, que é a ideia de sagrado? Então essas coisas acabam combinando e dando origem a esse fenômeno das candidaturas religiosas. Acontece que, dentro do jogo democrático, quem são os religiosos, que grupos religiosos que conseguem ascender ao poder? Que tem uma expertise, que tem um planejamento estratégico, que tem poder, que tem dinheiro, que tem acesso a mídias, né, de massa e etc., né, que fazem campanhas políticas nos seus rebanhos ou nos seus currais eleitorais. Basicamente são cristãos e mais propriamente grupos evangélicos. Também há muita diversidade dentro do cristianismo brasileiro, ainda mais, né, que somos um país cristão por excelência, né, mas também há diversidade no campo evangélico. A questão é que os grupos evangélicos que conseguem ascender ao poder são grupos, na sua grande ou absoluta maioria, muito conservadores. E eles sim exercem uma pressão política, especialmente em questões que dizem respeito ao campo da moral e dos costumes. E isso é absolutamente incoerente, mas ao mesmo tempo é a coerência do Brasil, da nossa nação, ser incoerente, como eu estava falando, né? Então é absolutamente incoerente dentro dos princípios de um Estado laico, porque você está querendo gerenciar ou ditar normas sobre o comportamento alheio. Por exemplo, na questão dos direitos reprodutivos, né, e etc. Mas tem uma coisa que é importante de se dizer. O parlamento brasileiro repercute sim a nossa sociedade. É uma sociedade conservadora. O Brasil é um país conservador. E em tempos como os de hoje, onde existe essa democracia confusa, difusa, múltipla, a gente está vivendo um esvaziamento de lideranças, um esvaziamento ideológico, acaba sendo um prato cheio para que o discurso do aspas, né, politicamente correto, que não se compromete muito com questões de direitos humanos mesmo, de direitos de sexualidade, a questão dessas violências que nós havíamos falado, convém nem tocar, talvez, nesses temas, tendo em vista não perder um capital político nessa realidade que a gente vive tão problemática. E a nação observa, sim, os candidatos religiosos quando esses temas vêm à pauta. Mas e por que não se observa os demais, que votam igual, que têm a mesma postura? A bancada ruralista, por exemplo, né? As próprias mulheres, eu vou trazer um dado que eu acho bem interessante da gente pensar. As mulheres na atual legislatura, por conta de uma lei recente que prevê que um percentual seja obrigatório de candidaturas femininas, ainda que existam muitos casos de candidaturas fantasmas para cumprir essas cotas das legendas, mas todavia se aumentou a representação feminina no parlamento, para pensar em termos nacionais, no Congresso Nacional. Hoje nós temos 9,9% de mulheres no parlamento. 9,9%. Isso é uma distorção absurda, bizarra, mas que ao mesmo tempo corresponde
à nossa estrutura vigente machista nacional. Dessas 9,9, eu não arredondo o número, porque eu acho representativo não arredondar esse número. Esse 9,9 de mulheres que lá estão, a maioria delas, pouco contribui também para as pautas da emancipação feminina. Ou seja, as deputadas, a maioria delas, acaba repercutindo os posicionamentos machistas. Quando a gente, por exemplo, avalia essas posições com relação ao que eu me referi há pouco sobre os direitos reprodutivos, direito ao aborto. Como as mulheres, como as deputadas votam? Tem estudos que mostram, a maioria vota contra, por exemplo. Então também essa onda conservadora, ela atravessa a bancada evangélica, ela atravessa a bancada ruralista, a bancada da bala. Existe isso no Brasil, é um absurdo, mas existe uma bancada da bala, uma bancada da bola. Quando a gente vê esses temas sendo postos à discussão, a gente não vê uma diferença ideológica, né? Porque, no fundo, eu acredito que essa sociedade está muito aquém em termos de um avanço progressista, né? Em relação a direitos que já estão constituídos. Basicamente todas as bancadas, elas meio que vão contra os direitos humanos, Exatamente. Né? Os direitos das mulheres, enfim. Quem são as pessoas que se elegem, né? Quem são as pessoas que disputam? Quem são as pessoas que dentro da disputa têm capitais, têm poder, têm redes, têm relações, enfim, uma série de coisas que por vezes a gente nem fica sabendo e que logram se eleger. O sistema político brasileiro ele precisa ser repensado urgentemente, ele é. Mas como que a gente vai conseguir de fato, né, fazer uma reforma, mudar o sistema? Eu não sei porquê, eu não sou politólogo, né, não tenho essa pretensão. Eu só entendo que eu não me agrada e eu não coaduno, né, com isso. Eu não sei para onde ir, eu não tenho uma resposta, mas eu só sei que assim não dá. Sim. Você podia falar um pouco dessa questão aqui? A 11? E por que também não há uma comoção da sociedade frente a isso, né? Eu acho que a sociedade vive um medo, né? Um medo social, uma insegurança. O Estado, ele não consegue garantir a nossa segurança, ele não consegue garantir o acesso básico à saúde, à educação, esses princípios Sim. de direitos humanos, direito à vida. Também, né? De uma vida direitos fundamentais. Digna. A Constituição de 88, o primeiro artigo e o quinto artigo são pontualmente sobre os direitos fundamentais, os direitos humanos, né? Eu acho que essa visão social, em geral, que nós temos, né, na sociedade brasileira, no fundo, e que criminaliza, que estigmatiza grupos sociais, né? Eu lembro, por exemplo, de um caso, né, que para mim repercute bem esse teu questionamento. Eu uma vez falando com um dono de uma farmácia pequena, uma farmácia de bairro, perto de um bairro popular, numa avenida, né, que dá vistas a um bairro popular. Ele dizia que toda vez que um negro entrava na farmácia dele com um celular na cintura, ele tinha medo. E isso me faz pensar muito, né? Por que desse medo? Por que uma pessoa negra com um objeto escuro, né, não sei, na cintura, evoca esse tipo de sentimento de um co-cidadão, né? Porque na mesma comunidade, né, uma farmácia de bairro, uma coisa que cada vez existe menos. Por que isso não é um motivo, esse contato não é um motivo gregário, comunal? Porque o Estado brasileiro e nós enquanto sociedade, porque o Estado são pessoas, né? O Estado também somos nós, é a nossa coletividade organizada. A gente também não contribui. A gente fomenta uma estrutura de medo, de insegurança, que vai sim gerar discórdia, tensão, conflito, insegurança, afastamento entre as pessoas, né? E a gente sabe, né? Comunicação é poder, informação é poder. Quanto mais a gente conhecer o outro e a outra, por isso a gente também celebra a diversidade, celebra a alteridade, porque ela nos fala da gente, ela pode nos tornar irmãos, né? Co-irmãos, cidadãos. Tem uma relação gregária aí. Só que a gente vive numa estrutura social, num Estado que depõe contra isso. Sim. Uma pergunta também que eu pensei. Claro.
sobre o papel da mídia na propagação dos discursos que afastam ou que podem aproximar as pessoas diferentes, enfim. Sim, a mídia ela é fundamental, né? Até porque, ainda mais em tempos modernos, né? Onde a profundidade da busca da informação e da reflexão ela é muito superficial. Então, inclusive, o próprio avanço tecnológico eu linko muito a isso, eu penso muito a partir disso, né? A mídia tem um papel fundamental, ainda mais nos tempos atuais, sempre teve, né? Mas ainda mais hoje, porque existe um certo imediatismo na busca da informação. Então, também, quanto tempo uma informação ela é pensada, ela é refletida, né? A situação que gera a informação. Porque daqui a pouco, em 5 minutos, já tem um outro link, o hiperlink, né? Já tem hiperlinks que vão te levar a tua atenção para outras instâncias. Então a gente acaba tendo que ter muito cuidado, porque a falta de profundidade também é problemática para despertar uma consciência, uma reflexão mais profunda. Existe um certo imediatismo e esse imediatismo acaba, acredito eu, no modelo atual, a mídia ela acaba contribuindo para a cristalização de certos padrões de pensamento também. Porque, em termos de mídia, o que nós temos de diversidade, por exemplo, de abordagem sobre uma notícia? Existe. Mas qual o acesso também? Em termos de grande mídia, mídias de massa, né? Canais de comunicação de massa, rádio, televisão, jornais. Há muita diferença ideológica, né, nesses veículos. Existe um jornal que rivaliza com outro em termos, por exemplo, ideológicos, como já existiu. O próprio Rio Grande do Sul tem isso na sua história, né? Os jornais federalistas, republicanos, etc. Então havia uma certa diversidade também de ideias sobre algo. Hoje em dia, o que eu vejo é a ideia do Twitter. O Twitter é uma coisa que me oprime muito. Eu não tenho um Twitter, não tenho nada contra quem tenha, mas me faz pensar. Eu nem sei quantos caracteres são. 140. Como, ainda mais eu falando como antropólogo, né? Como que eu vou expressar algo em 140 caracteres que não seja algo que talvez seja irrelevante, né? Não sei. Então esse tipo de coisa eu acho que depõe muito contra a profundidade, a reflexão, né? São poucos os canais massificados que conseguem inclusive rivalizar entre si, né? E dar uma diversidade de opiniões. Como eu disse, eu também não quero ser vigia ou vigilante da moral alheia. Porque as pessoas têm o direito também de ter suas opiniões, suas reservas morais, mesmo que elas não coadunem com as nossas, né? Mas é importante celebrar essa diversidade, porque ela também nos faz pensar. E se eu reconheço o direito do outro, o outro deve reconhecer o meu também. E isso há de gerar uma dialética que é importante. Mas o que a gente tem hoje é muito imediatismo e pouca profundidade. A dialética ela não é muito exercida, né, talvez. Sobre as frases bandido bom, bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, como tu acha que esses bordões que a gente ouve, eles levam a violências mais extremas, assim, como justiça com as próprias mãos, linchamento que a gente tem visto. Claro. E em outros âmbitos também, como uma pessoa fala coisas homofóbicas, Sim. isso tá ali no ambiente e futuramente gera uma violência, mas pode gerar uma violência mais extrema, né? Enfim, como o discurso leva a essas violências que a população LGBT sofre. Sim, isso eu acho que a gente consegue pensar para vários grupos, né? Não só grupos que estão marginalizados economicamente ou dentro da sua identidade religiosa ou sexual, de gênero, etc., né? Eu penso que é o tal provérbio do lavar as mãos. Então existem duas instâncias aí. A primeira é a que esse tipo de construção de imaginário leva a violências diretas. Daqui a pouco você está cometendo uma violência direta, uma agressão física ou verbal, virtual, não importa, né? Algo que oprima o outro dentro do seu direito único de existir e de ser como se pensa ser. E tem a violência indireta, que é o que eu me referi sobre o lavar as mãos.
isso acaba gerando uma permissibilidade. E às vezes, por exemplo, em casos de machismo, de racismo, de violência contra as mulheres, a gente tem que estar, enquanto cidadão, permanentemente se auto-observando. Permanentemente, porque sim, nós somos racistas, nós somos homofóbicos. Quando a gente manda uma risadinha no WhatsApp, por exemplo, reagindo a um vídeo homofóbico, ou a um vídeo racista, uma piada, acha graça. Não, isso não pode. Eu não quero aqui criar uma ética de censura, mas talvez uma censura, para usar na falta de um termo melhor, uma autocensura. Uma busca de consciência de saber, não, isso não é legal. Eu não preciso ser negro para repudiar o racismo. Eu não preciso ser mulher, ou trans, ou gay para repudiar a homofobia, a lesbofobia, a transfobia. Eu não preciso. Eu posso me somar. Claro que eu também não vou ter a pretensão de achar que eu sinto eu não sou o objeto dessa violência. Mas eu posso coadunar com ela no sentido de tapar os olhos, de lavar as mãos, de achar engraçado. Então essa vigilância, ou autovigilância, acho que é um termo melhor do que censura, né? A gente tem que estar, porque daí a gente não vai estar reproduzindo. E talvez com isso a gente vá conseguir propagar um outro modelo nas nossas redes. Eu mesmo sou uma pessoa que, como muitas outras, tem muitos problemas com as redes sociais, né? Muitos, principalmente com grupos, né? Esses grupos do Zap Zap, etc. E eu constantemente estou saindo desses grupos, porque às vezes eu me canso de ser o chato, né, do grupo, de dizer que esse tipo de coisa não cabe ou não. Então eu também entro naquela inscrição de que isso é bobagem, todo mundo é assim, ou todo mundo acha legal esse tipo de coisa. Eu digo, não, eu não sou todo mundo. E é legal também não ser todo mundo e encontrar pessoas que também não são todo mundo, e isso talvez vá ter uma escala progressiva, né, geométrica, que vá aos poucos transformando. Eu acho que eu não vou ver ainda uma sociedade, não que eu não torça, que eu seja pessimista, não é isso, mas eu acho que talvez eu não, nessa minha existência, nessa minha caminhada, eu não veja ainda a sociedade que eu hoje idealizo, que não vai ser nem o que se idealizará daqui a um tempo, que eu nem sei como vai ser, mas eu acho que eu posso fazer o meu papel, que é não reproduzir coisas, que é não fechar os olhos, lavar as mãos para coisas que a gente já entende como inadequadas ao tempo moderno, né? Inadequadas a um mundo, a uma sociedade que celebra a sua diversidade, que vive em harmonia, né, com a sua diversidade. Porque silenciar também, né, é contribuir para as coisas como elas estão. Exatamente. Né? Sim. E tu acha que as instituições, tipo universidade, enfim, a família, sei lá, várias instituições sociais, como tu acha que elas estão, assim, nesse silenciar e discutir? Pois é, eu acho que as instituições são pessoas, né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente também terceiriza muito, né, as discussões para o Estado. Como eu falei há pouco, Estados são pessoas. Então, por serem pessoas, há diversidade dentro delas também, ainda mais quanto maior uma instituição, como uma universidade pública, por exemplo, né, o próprio Estado, etc. Então eu vejo que existe aí jogos, né, disputas de poder, de ideologia, de ideias, de pontos de vista, né? Pontos de vista existem, existe essa diversidade e ela é importante. Eu acho que a gente tem que promover nesses espaços, sempre que possível, mais instâncias de discussão, de debate, reflexão, porque as instituições, elas agregam, elas são representativas, né, de coletividades e, portanto, elas se comunicam, elas têm um poder importante de comunicação. Eu acho que é um papel fundamental que a gente esteja criando dentro delas, celebrando a diversidade que existe dentro delas e constituindo espaços de discussão e de debate, até porque elas possam estar, né, produzindo essa maior reflexividade, né, daquela coletividade que ela representa, que ela agrega. E sobre os movimentos, última pergunta. Vamos lá, tranquilo. Sobre os movimentos sociais, qual o papel deles para garantir esses direitos, a manutenção? Não, fundamental, né? Fundamental. Inclusive, eu consigo
Eu percebo isso próximo ao que eu falei há pouco sobre as instituições. Os movimentos sociais também são instituições, né? No sentido de agregarem coletividades, agregarem grupos, enfim, formas de se pensar. Eles têm um papel fundamental, sim, independente do tipo, independente da sua vocação, da sua instância, né, de atividade, no sentido de estar promovendo, sim, uma reflexão, de estar fazendo também valer. É uma luta, na verdade. A gente vive num estado complicado, que não respeita, né, seus direitos mais fundamentais. Por isso é muito importante que grupos focais, né, estejam sendo atuantes, porque eles também provocam o que para mim é o mais importante, que é a educação, que é a reflexão, que é a tomada de consciência, que é o pensar sobre, né, essas questões. Eles são muito importantes e eles devem ser celebrados mesmo diante de um Estado que os tem sistematicamente perseguido.